sobre a minha vida. Eu confesso para os irmãos que eu estava falando com a pastora Adriana, falei ali também com o pastor Geraldo. Talvez eu nunca tenha estado tão apreensivo para trazer uma mensagem, e não me lembro, porque certa vez, a primeira vez que eu fui ministrar num congresso de intercessão fugiu até o nome do lugar, perto de Pádua, e quando eu cheguei lá, eu descobri que na brincadeira eu era a cereja do bolo que ia ministrar o seminário. Bateu um frio na barriga, sabe, e foi tempo assim muito glorioso da presença de Deus. E eu tinha já um tema o qual eu iria trabalhar, ministrar, que seria a grande mudança, que foi ministrado na segunda-feira. E quando o apóstolo Carlos Bastos ligou para o pastor Geraldo, avisando que não podia estar no dia de hoje, eu estava com ele no sítio, ele olhou para mim e falou assim: vou mudar. Até aí, irmãos, é tranquilo. Só que ele fala: vou mudar você para sexta e Carlos Bastos para segunda. Eu falei: meu Deus. E como ser humano, né, eu corri e falei assim: alguém me mostra a lista dos pregadores agora, dos que vão ficar para o final. Aí eu comecei a olhar e logo de cara tinha o apóstolo Carlos Bastos, depois pastor Rodrigo, depois pastor Geraldo, depois pastor Júlio Orofino. Aí eu olhei e falei assim: e eu? E pela misericórdia, eu ainda fiquei depois do pastor, antes do pastor Fabiano, pela misericórdia, porque se fosse depois, meu irmão, eu falei: meu Deus. E eu comecei a buscar realmente no livro aquilo que eu queria ministrar. Eu já vou pedir para vocês sentarem. O livro, a ministração de hoje vai dizer assim, ó: as perguntas mais frequentes sobre a prática da presença. E eu comecei a olhar para esse tema e falei assim: gente, é um tema muito bom para você trabalhar assuntos de perguntas. Mas eu não sou muito bom de perguntar. E eu falei: Senhor, eu quero uma resposta de um homem de Deus que passou por níveis de perguntas e alcançou o sobrenatural do Senhor. E aí eu fui ler a respeito de Moisés. Foi muito bom, eu cheguei a pensar e falei assim: pô, Moisés é uma resposta interessante. Quando o Senhor fala que não vai entrar em Canaã com ele, Moisés olha e fala assim: Senhor, então não nos faça sair desse lugar se a sua presença não for conosco. Eu falei: uau, Moisés. Andei mais um pouquinho e não consegui ver demais perguntas. E aí eu falei assim: bom, vamos lá para Davi. Vamos para Davi. E estudei algumas coisas de Davi e falei assim: pô, a Bíblia fala que a tenda que vai ser restaurada é de Davi, o homem segundo o coração dele. Esse cara tem que ter as perguntas exatas. Não. Aí você quer só mexer nos grandes, né? Vamos para Paulo de Tarso. Olhei Paulo e e aí de Paulo, a única coisa que eu achei é que Paulo vai dizer assim, ó: por 3 vezes eu clamei ao Senhor a respeito de um espinho que tinha na minha carne, e o Senhor me disse: Saulo, Saulo, a minha graça te basta. Eu falei: mas cadê a pergunta? E aí eu falei: Senhor, me desperta às madrugadas. Exatamente, Senhor, eu te peço, me desperta às 3 horas da manhã. Você vê, meu nome está ali 3 horas da manhã, porque eu já estou nesse propósito. E quando foi na segunda-feira, domingo, Thaís ministrando aqui, Deus usou Thaís de uma maneira sobrenatural para falar comigo. Que na verdade Deus já havia me chamado para esse horário de 3 horas da manhã e eu com preguiça não estava correspondendo. E eu decidi corresponder na segunda-feira. E na segunda-feira de madrugada, quando eu acordei 3 horas da manhã e comecei a orar, eu falei: Senhor, o que eu falo? São perguntas. E o Senhor respondeu: fala de Pedro. Eu falei: uau. E eu comecei a pesquisar a respeito de Pedro. Só no livro de João,
no capítulo 21, tem 6 perguntas direcionadas. Só no livro de João, no capítulo 21. Filho, Pedro, tu me amas? Primeira pergunta. Depois a terceira pergunta, a segunda e a terceira. Ele vai continuando fazendo, e é nessas perguntas que nós vamos trabalhar nessa noite. A respeito daquilo que Pedro, com muita sabedoria e com muita, como eu vou dizer, com muita confronto, Pedro teve a ousadia de se tornar quem ele foi. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela. Olha para ela, olha nos olhos dela e diz assim para ela: o descer do barco e andar sobre as águas, ser afundado e gritar: ajuda-me, Senhor, e ouvir a resposta: homem de pequena fé, fez com que Pedro entendesse que a fé dele precisava aumentar. Se a sua fé estiver pequena, nessa noite, Deus vai aumentar a sua fé. Você crê? Você pode dizer um amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Amém? Sente, glorificando ao Senhor, que vocês já ficaram muito de pé. Abram comigo suas Bíblias. Eu quero falar um pouquinho Jeremias 29, versículo 11. Que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e oreis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo coração. Alguns pontos o Senhor já está tratando, e Ele vai dizer o seguinte: em primeiro lugar, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. Eu sei que eu posso pensar muitas coisas a respeito de vós, a respeito de vocês, mas nenhum pensamento ao qual eu posso pensar a respeito de uma pessoa vai revelar na profundidade quem ela é. Porque eu posso pensar que uma pessoa é boa demais, ou eu posso pensar que ela é ruim demais. Isso está na linha do meu pensamento. Mas pode ser que essa pessoa, aos meus olhos, seja tudo isso, e ela pode até ser. Mas a palavra de Deus vai dizer que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos pensamentos. E na maioria das vezes, nós somos tomados com pensamentos que, na maioria das vezes, são pensamentos negativos. Por isso que ele vai dizer assim, e eu farei mudar a vossa história. A partir do momento em que você me buscar. E aí é que está a questão. Quando nós buscamos a Deus, significa que buscar é se aproximar daquele que tem o pensamento superior aos nossos. E essa busca daquele que tem o pensamento superior aos nossos faz com que seja revelado quem Deus é. E da mesma forma, nós vamos descobrir em Deus quem nós somos. Porque a questão não é só apenas nós queremos a saber quem Deus é, mas a pergunta é: e quem é você para Deus? Porque a questão está aí.
Se lembra uma vez que eu iniciei o culto perguntando o seguinte: quem aqui está feliz com Jesus? Todo mundo levantou a mão. Beleza. E quantos aqui Jesus estava feliz com você? A pessoa começou a diminuir o número. Porque nós precisamos entender que Deus, na sua soberania, Ele sempre estará um passo à nossa frente. É impossível surpreendermos Deus, mas é possível darmos para Deus a resposta daquilo que Ele espera de nós. Porque a questão é, a pergunta que Deus faz para cada um de nós, Ele está aguardando a resposta, mesmo Ele já sabendo. Amém ou não amém? Por quê? Porque Deus é onisciente, Ele sabe a palavra que ainda não chegou à nossa boca, que nós já vamos responder, mas Ele quer ouvir de nós, Ele deseja ouvir da nossa boca. Vamos parar para imaginar. Moisés, líder top de linha, deserto, e o Senhor chega para ele e fala assim: Moisés, deixa eu te falar uma coisa. A terra que eu prometi dar aos seus pais, eu vou dar. Toda a promessa, a terra é boa, Moisés, está lá. Vocês vão entrar e vão conquistar. Deus está falando com Moisés. E aí Deus vai falar para ele o seguinte: só que tem uma coisa. Eu vou mandar um anjo com vocês, mas eu não vou. Para muitas pessoas, até para mim mesmo, eu poderia pensar o seguinte: espera aí, Ele falou que vai me dar. A terra é boa, Ele falou que vai me dar. Ele falou que vai mandar um anjo. Se eu lembrar-me que um anjo apenas numa batalha, numa única noite, matou mais de 280 mil pessoas, eu estou tranquilo, estou de boa com esse anjo. Mas olha a resposta que Deus sabia que Moisés ia dar: Senhor. Imagine agora quando Moisés expira e fala Senhor, e Deus já sentado no seu trono, imaginando e pensando o seguinte: Ele vai dar a resposta que eu quero ouvir, Ele vai dar a resposta que eu quero ouvir. E aí Moisés completa a frase: não nos faça sair desse lugar se a sua presença não for comigo. Eu posso imaginar Deus fazendo assim, uau, Ele respondeu o que eu queria ouvir. Ele respondeu o que ele queria ouvir. A minha pergunta para você é: 21 dias mergulhado na presença, você já parou para ouvir e dar a resposta de Deus para a sua vida? A resposta que Deus quer ouvir de você, o que esses 21 dias está surtindo de efeito na sua vida? Porque o fato de eu sair da minha casa, entrar no ônibus ou na van e vir para cá 21 dias. E por que eu estou falando 21 dias? Porque amanhã eu estarei aqui, irmãos. Isso é uma convicção, isso é uma certeza. Eu vou estar aqui, só não vou estar aqui se Jesus voltar. Se Ele voltar hoje, amanhã eu não vou estar aqui. Mas eu tenho uma convicção maior do que essa: eu estarei com Ele na glória. Mas qual é a base? Todos os dias a gente entrava na van. No início, na verdade, a gente entrava na Pajero, e a gente vinha conversando, preparando, e a gente falando: não, no final nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente pensando, e a gente pensava assim, e ao mesmo tempo a gente respirava e falava: rapaz, mas são 21 dias. Eu me lembro da pastora Dani falando o seguinte: pastor Renato, vamos arrumar um lugar para nós ficarmos em São Vicente, porque são 21 dias. No início, irmãos, nós começamos e conversávamos até com um tom de uma brincadeira agradável. Mas aí chegou o dia, chegou o primeiro dia de literalmente nós começarmos a mergulharmos na presença. Aí veio o primeiro dia. A expectativa no nosso coração é: como a igreja vai estar na segunda? Só eu que fiquei com essa expectativa. E a gente chega aqui na segunda-feira, quando a gente olha a igreja, eu falei: uau,
A igreja está cheia. Terça-feira, de novo a expectativa. Segunda-feira foi o reflexo de domingo, porque afinal de contas o pastor Rufino, ele botou esse lugar aqui abaixo. Mas vamos esperar. Aí veio terça, veio quarta, veio quinta, veio sexta, veio sábado, veio domingo, veio segunda de novo, veio terça, veio quarta, veio quinta, veio sexta, veio segunda de novo, e veio terça, e veio quarta, veio quinta, hoje é sexta, e a igreja continua posicionada no mesmo lugar. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Olha para esse lindo que está do seu lado e diz assim para ele: você deu a resposta daquilo que Deus esperava. Qual é a resposta? Você está aqui os 20 dias que se completa hoje. Você foi a resposta daquilo que Deus esperava. Pastor, mas eu não vim os 21 dias. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor, Ele é bom nisso. O texto na palavra de Deus diz que o Senhor sai assalariar alguns empregados. Ele chega de manhã, ele contrata uma equipe, ele fala assim: eu vou pagar tanto para vocês. Meio-dia ele vai lá, precisa de mais funcionários, ele vai lá, contrata e fala assim: eu vou pagar tanto para vocês. À tarde ele volta lá, ele precisa de mais gente, ele vai lá, contrata e fala assim: eu vou pagar tanto. No final do dia, quando ele vai pagar, alguém reclama: Senhor, mas espera aí, eu estou aqui amanhã o dia todo. E fulano chegou para receber o mesmo que eu. Aí ele vai dizer o seguinte: quem contratou? Quando eu contratei, eu não combinei quanto eu ia pagar? A gente não está falando aqui de pensamentos mais altos. Sabe, não importa se você só está vindo hoje. O receber vai ser igual. O receber vai ser igual. Posso ouvir um amém? Vai ser igual, porque os pensamentos dele trouxe para você uma ação de resposta para você estar aqui hoje. Mas vamos lá, os pensamentos de Deus sempre serão mais profundos. E nesses dias, acordando de madrugada, foram dias de confronto, irmãos. Foram dias muito bons no coletivo aqui. No coletivo, tranquilo. No coletivo, a gente adorando, a gente se lançando diante do Senhor. Mas eu falei: Senhor, além do coletivo, eu quero viver algo individual com o Senhor. E uma das primeiras orações que eu fiz na terça-feira, pedindo ao Senhor, foi: Senhor, eu já passei por tantas coisas nessa vida. Eu já passei por momentos de acusações falsas contra a minha pessoa. Senhor, eu já fui humilhado. Senhor, eu já fui envergonhado. Mas também já vivi muitas coisas boas. Mas, Senhor, eu tenho necessidade nesses dias de ouvir a sua voz. E na segunda-feira à noite, Deus falou profundamente comigo aqui. E eu vou falar para os irmãos, que eu falei assim: meu Deus, como é que eu falo isso? Uma das outras situações que eu vivi foi terça-feira de madrugada. Terça-feira eu orei e falei assim: Senhor, eu vejo muita gente dando testemunho de que num momento difícil, Deus levantou alguém para ir lá e socorrer a vida dessa pessoa. Tem um pastor amigo meu que ele fala assim: pastor, um dia eu acordei de manhã, não tinha os danoninhos dos meus filhos na geladeira. E eu comecei a orar ao Senhor, daqui a pouco bateu alguém na porta da minha casa e entregou lá, falou: vim trazer uns danoninhos que Deus mandou trazer para você. Eu falei: uau. E outros falando de muitas coisas que já tinham recebido. E eu vi uma mensagem do pastor Luciano Subirá, dizendo que um dia ele estava em casa, aí Deus fala com ele assim: ó, liga para fulano, pede o número da conta para depositar R$3.000 na conta dele. Eu falei: aquilo edificou a minha vida. Eu falei: Senhor, por que que na minha vez que eu preciso eu tenho que pedir? Por que que o Senhor agora não manda alguém vir a meu socorro? Por que que na minha vez eu tenho que sair e pedir?
Por que eu tenho que falar e expor para todo mundo aquilo que eu estou passando? E eu falei com o Senhor: Senhor, faz comigo igual o Senhor fez com eles. Na quarta-feira eu chego aqui na igreja. Veio a resposta da minha pergunta. Fui pegado pela mão, fui levado lá para trás, fizeram uma oração comigo e me abençoaram de uma maneira sem medida. Irmãos, eu cheguei na minha casa, eu estou sendo sincero para vocês, as minhas pernas tremeram. E eu comecei na madrugada a chorar e falar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor respondeu a minha pergunta. Irmãos, eu estou começando nesses 21 dias a ver Deus se manifestar na minha vida de uma maneira sobrenatural. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu decidi, lendo esse livro, que eu não estava acreditando muito, mas quando eu comecei a ler página após página e comecei a vir culto após culto, eu sei o que Deus está fazendo na minha vida no Mergulhados na Presença. Eu tenho perguntas, eu faço para o Senhor, Ele está me respondendo. Sabe, Deus tem me dado a resposta. Mas visivelmente, irmão, pare e pense. Eu orei na terça-feira, na segunda Deus respondeu, na terça de madrugada eu falei: Senhor, por que na minha vez? Na quarta-feira Deus me responde, usa, sabe, um servo e a sua serva e, sabe, me abençoa de uma maneira, porque Deus conhece o propósito do meu coração. E o meu coração não está baseado em coisas. E eu entendi que não é chegando diante do Senhor pedindo para Ele aquilo que eu quero, mas é mergulhando na presença dEle, falando: Senhor, eu só quero me derramar na sua presença. E aí eu volto agora para as questões das perguntas. Você já parou para se perguntar o que Deus está fazendo com você nesses dias? Porque eu preciso me perguntar: o que Deus está fazendo com você nesses dias? Mas o mais importante, o que você vai corresponder daquilo que Deus está fazendo em você? Porque se você não corresponder, deixa eu falar uma coisa para você, vai ser apenas 21 dias. Com direito de passar de novo? Não sei. Talvez para algumas pessoas mergulhar nesses 21 dias foram muito difíceis. Mas deixa eu falar para vocês, eu estava fazendo um estudo e eu conversei com o Léo me deu uma resposta que não me agradou muito. Eu falei: eu vou pesquisar. A gente está 21 dias mergulhado na presença. Existe um curso na Marinha do Brasil que se chama soldado de combate, mergulhador de combate. E eu fui estudar como é a preparação desse mergulhador de combate. Os caras, pensem numa tropa top. Eles só ficam atrás do Comanf, porque o Comanf brasileiro é o melhor soldado do mundo. O BOP treina com os caras. Os caras são brabos demais, o Comanf. E aí eu fui estudar a respeito deles. E eu lendo, eu falei assim: os caras mergulham com equipamentos pesados nas suas costas, com arma, com todo um aparato muito pesado. E quanto mais eles mergulham, mais pesado fica o equipamento. Mas em compensação, quanto mais eles mergulham, mais bom eles ficam naquilo que eles estão sendo treinados. Quanto mais você mergulha na presença de Deus, melhor você fica naquilo que você está sendo preparado. Pois afinal de contas, nós estamos sendo preparados para viver um grande avivamento.
As pessoas que estão assistindo de longe, irmãos, estão comentando a respeito daquilo que Deus vai fazer nesses 21 dias, não é só nas nossas vidas, mas em São Vicente, em Araruama. Eu tenho pastores que estão ligando. Amanhã tem o meu antigo pastor, está vindo para cá, que ele falou: cara, eu tenho assistido, é algo sobrenatural. Hoje eu falando com o pastor Jorge, ele falou: eu quero estar aí amanhã, gostaria de estar hoje, mas vou estar aí amanhã, porque eu sei o que Deus vai fazer na vida de vocês, na vida dessa igreja. Deus vai mudar o nosso destino por causa de 21 dias que nós mergulhamos. Mas deixa eu falar uma coisa que eu descobri também nesses soldados, que aqueles que são reprovados no curso, abre para eles o direito de voltar no ano seguinte e fazer curso para qualquer outra prova que eles quiserem. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? É simples. Que se você achar que você foi reprovado nesses 21 dias, Deus está abrindo a porta para você fazer outros cursos que Ele tem preparado para você. Sabe por que eu quero falar um pouquinho de Pedro? E vamos comigo lá para o livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 22. Desculpa. A partir do 26. Diz assim: os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo e disse, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Primeira pergunta para Pedro: por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus, ele está vindo, caminhando sobre as águas. De repente os discípulos olham e ficam atônitos. Mateus, meu. Eu falei Lucas, Mateus, capítulo 14. Mateus, desculpa. E nessa visão, olha só, imagine Jesus caminhando sobre as águas. De repente os discípulos olham e começam a dizer: é um fantasma. Aí Jesus vai dizer assim, ó: não sou eu. Aí a gente sempre vai dizer que no meio da multidão sempre tem um ousado. Repita: no meio da multidão sempre tem um ousado. Pedro era esse ousado. E quando Pedro diz para Jesus: manda ir ter contigo, Jesus fala: vem. E sai Pedro, caminhando sobre as águas. Eu não vou entrar no contexto de Pedro afundar aqui. O texto já diz que Pedro preocupado com o vento. Então deixa o vento nessa história, porque eu quero correr um pouquinho agora. Mas a questão que Jesus vai falar para ele é o seguinte: quando Pedro afunda, por que teve medo? Homem de pequena fé. Quando a gente vai olhar para a questão da fé, a palavra de Deus vai dizer que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós somos capazes de trazer um monte para dentro de uma cidade ou para dentro de um mar. Do tamanho de um grão de... Mas aí é que está. Quando você pega esse grão de mostarda, você lança na terra e começa a regar, ele começa a crescer. E quando ele começa a crescer, ele se torna tão grande ao ponto
das aves do céu vim fazer ninho sobre essa árvore, agora que era um grão de, que se trata da nossa. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: a fé é progressiva, ela cresce e cresce, irmãos. Quando você vai olhar já no capítulo 16 de Mateus, Jesus, eles têm uma outra visão, e ele vai dizer para os seus discípulos: o que dizem? Quem é o Filho do Homem? Aí uns vão dizer assim, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista. Aí Jesus vai perguntar para ele assim: e vocês, que diz que eu sou? Vai dizer assim: tu és o Cristo, filho de quem? Do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer para ele o seguinte: não foste carne nem sangue que te revelaste, mas sim o Espírito. Deixa eu falar uma coisa para você: tem coisas na minha vida e na sua que não vai ser através da carne nem no sangue. Nós temos que receber a revelação direta do Espírito para discernir quem é Cristo na minha vida e na sua. Deixa eu falar uma coisa para você: quem aqui nunca ouviu a sua fé é pequena? Quem aqui nunca ouviu alguém falar, quando você falava de uma situação ou de uma necessidade, alguém dizer para você: cara, tenha mais fé? Deixa eu falar uma coisa para você: você está fazendo com que a sua fé cresça. Todas as vezes que você ouve essa palavra, Romanos 5,17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não basta apenas eu achar que eu tenho, basta você trabalhar a sua fé. A fé que eu tinha da minha conversão não é a mesma fé que eu tenho hoje. Pastor, e o que fez a sua fé aumentar? Palavra, muita oração, mas acima de tudo, muitas tribulações. Porque todas as vezes, irmãos, que uma dificuldade aperta, a minha fé tende a aumentar. Todas as vezes que eu vivo uma situação difícil, a minha fé tende a aumentar. A gente vai olhar para a vida de Pedro. Aí muita gente fala assim: cara, Pedro era vacilão. Não, Pedro era alguém que estava numa fé progressiva, foi crescendo, ele foi alinhando. Mas deixa eu falar, nenhum dos discípulos de Jesus foi tão ousado quanto Pedro. Sabe por que Pedro se tornou quem ele era? Por causa da ousadia. Aí, por causa do Getsemane, tem muita gente que fala assim: mas Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro, ele ia cumprir um propósito. Porque quando Jesus fala assim: olha, o Filho do Homem vai ser perseguido, vai ser entregue à morte, Pedro vai dizer assim: Senhor, eu dou a vida pelo Senhor. E eu provo isso quando você chega em Marcos capítulo 16, Jesus no Getsemane, quando os soldados chegam para prender Jesus, o que Pedro faz? Ele mete a mão na espada e corta a orelha de um soldado. Deixa eu falar uma coisa para você: você acha que se Jesus não falasse para Pedro abaixar aquela espada, ele não seria morto? Seria morto. Quando Jesus fala para ele: abaixa a espada, era Jesus poupando a vida de Pedro. Deixa eu falar uma coisa para você: quando você tem um compromisso com o Senhor guarda a sua vida em segurança. Porque a fé é o propósito daquilo que Deus está nos chamando. Ou você aumenta a sua fé a cada dia, ou você retrocede. E esse homem, ele olha e ele vai dizer o seguinte: negou 3 vezes? Sim, negou, mas ele cumpriu o propósito de morrer. Porque, irmãos, vamos parar para pensar. Ele está diante de uma guarda romana. Os homens romanos, aquele exército romano, eles não tinham misericórdia. Ele era o único cara com a espada na mão. Mas a ousadia, ele cumpriria a promessa se Jesus não intervisse. E sabe por que Jesus interviu? Eu trago aqui agora uma situação para nós. Porque para Pedro era de morte. Tem coisas que o Senhor ainda não permitiu que acontecesse na sua vida para o seu bem-estar. A fé é isso. Aí vamos lá, mais perguntas. Vamos lá para João. Evangelho de João. Evangelho de João.
Deixa eu ver aqui, eu vou achar. Espera aí, irmãos, eu vou achar. Aleluia. Vamos lá, achei. João capítulo 21, a partir do versículo 14. A partir do versículo 12 diz assim: Disse-lhe Jesus: Vinde e juntai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Chegou por Jesus e tomou o pão, deu-lhe semelhante peixe. Já era a terceira vez que Jesus, não é esse texto aqui. 15. E depois de ter ajuntado, disse Jesus: Simão Pedro, achei. João 21, capítulo 15, diz assim: Depois de terem ajuntado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me a mim mais do que este? Olha a pergunta. A pergunta vem com uma responsabilidade. Ele vai dizer assim, ama-me a mim mais do que este? E respondeu Simão: Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta-te meus cordeiros. Tornou dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me a mim? Disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta-te as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas a mim? Simão entristeceu, e por lhe ter dito a terceira vez: ama-me. E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta-te as minhas ovelhas. Eu vi um pregador uma vez, pastor Fabiano, dizer o seguinte: que as 3 perguntas de Jesus, em relação a 3 vezes perguntar se Pedro, tu me amas, era correspondente a 3 vezes que Pedro negou a Jesus. Eu falei: não. Jesus não é vingativo. Jesus não faria esse tipo de pergunta por causa de uma outra situação lá atrás. Mas a pergunta, ela é clara: tu me amas? Você já parou para se perguntar se realmente você ama o Senhor de verdade? Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é eu agir a respeito daquilo que eu falo. Porque uma das provas de amor que alguém pode dar mediante essa pergunta é algo que nós temos vivido aqui. Se perguntarem para mim: pastor, você ama essa igreja? Amo. Percebeu o meu amo? Pastor Geraldo, o senhor ama essa igreja? Entendeu a diferença? Sabe por que ele apacenta, nos apacenta? Porque ele corresponde ao amor de Cristo nos apacentando. Sabe qual é algo que nós precisamos entender? Só que eu já falei uma vez, que pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Pastor cuida de ovelha.
E nós precisamos gerar ovelha para que ele cuide de mais e mais ovelha. O Hélito outro dia fez uma declaração que eu falei assim: rapaz, esse cara não é brincadeira não. Ele falou assim: pastor, o senhor falou que quem gera ovelha é ovelha. Eu estou gerando ovelha, pastor Geraldo que cuide. Só que eu pensei comigo: rapaz, mas as ovelhas... A questão de uma pergunta básica: tu me amas? Porque esse amor que Jesus requer de nós com essa pergunta, ela precisa ser refletida em vidas que nós vamos amar cuidando delas. Se não refletir isso em nós, deixa eu falar uma coisa para você: você está mergulhando 21 dias e vai voltar para a sua vida cotidiana sem entender o propósito do mergulhado na presença. Porque tudo isso, irmãos, precisa resultar em vidas. Tudo isso precisa meditarmos em resultar em vidas. E aí ele vai dizer assim, ó: Senhor, pela segunda vez, na terceira vez, ele se entristece. Por que ele se entristece? Pedro poderia até se sentir ofendido, porque 3 vezes ele faz uma confirmação. Mas aí eu volto para o texto inicial: eu sei que pensamentos que eu tenho sobre vós. Você acha mesmo que naquele momento Jesus não estava realmente provocando algo na vida de Pedro? Com um pensamento superior, porque naquele momento ali Jesus já não era mais o homem, mas era o Cristo ressurreto. Ele havia ressuscitado e agora ele pode fazer essas perguntas como alguém que era o Cristo ressurreto, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele tem a onisciência, a onipresença e a onipotência. E ele podia sim fazer essas perguntas. E aí é interessante que ele vai continuar. E aí vem perguntas que eu acho muito interessante e pertinente. Ele vai dizer assim, ó, pela terceira vez. Aí lá no 18 ele vai dizer assim, ó. Vamos lá no 17. E disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristece por ter lhe dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe o Senhor: tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta-te as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outros te cingirá, e levará para onde tu não queres ir. Disse isso significando que a morte que havia de glorificar a Deus. Dito-lhe isso, segue-me. Pedro, voltando-se, viu o que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que na ceia recostara também sobre o peito daquele que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? E eu estava conversando hoje com o pastor Messias e o pastor Geraldo, e eu perguntei para eles o seguinte: quem falou para João que João era o discípulo amado? Quem falou para ele? Jesus falou? Pedro falou? Você só vai ver isso escrito no livro de João. Sabe por quê? Porque João se declarava o discípulo amado. Deixa eu falar uma coisa para você: faz diferença quando você se declara para o Senhor. Você quer que Ele se declare para você? Se declare primeiro para Ele. Diga para Ele: Senhor, tu me amas. Eu tenho essa convicção que o Senhor me ama. Então se declare para Ele, porque Ele quer ouvir de você aquilo que realmente age no seu coração. Sabe por que a gente tem dificuldade de fazer essas declarações para Jesus? Eu tenho coragem, tem muita gente que tem coragem de conhecer uma pessoa hoje e amanhã olhar para ela e falar assim: eu te amo. Mas anda com Jesus a vida inteira e não tem coragem de dizer para ele: Senhor, eu te amo. Casal de namorado começa a namorar hoje, gente, eu nunca vi como se apaixona rápido essa geração de hoje. Se apaixona rápido demais. Começou a namorar hoje, amanhã já está falando: eu estou apaixonado por você.
Tu és a minha gatinha, como eu te amo. E deixa eu falar, é um amor que eu falo assim, esse amor rompe as barreiras. Você quer ver uma verdade, irmãos? O cara que está apaixonado, ou seja, que declara o amor por uma menina, ele é capaz de se entrar na favela da Maré com um golpe invadindo, tiro vindo de um lado e do outro, mas ele vai lá porque ele declara, eu amo essa menina, mas não tem coragem de ativar a sua fé em 21 deles em função daquele que ele diz que ama. Eu tento, Iago. Quando eu cheguei aqui, o Iago falou assim, pastor, o senhor que vai pregar já afiou a espada e vai trazer lambada nas nossas costas. Eu falei, cara, não é nada disso. Mas tem uma hora que não dá, irmãos, para a gente olhar e ficar inerte, ficar na mesma. Há uma declaração, se eu amo, eu preciso corresponder a esse amor. Se eu sou capaz de entrar na favela da Maré para ir atrás de alguém no qual eu digo que eu amo, mesmo sabendo que eu estou correndo um risco de vida, por que não declarar e mostrar realmente que eu amo aquele que não poupou a si mesmo? O Deus do qual nós estamos buscando aqui 21 dias, deixa eu falar uma coisa para você, Ele te ama tanto, mas tanto, que o Pai foi capaz de dar Ele por amor a mim e a você. O que você acha que esse Deus não faria mais por você? Sabe, me faz remeter uma pergunta, quando Davi peca lá em relação à morte de Urias. O Senhor vai mandar o profeta Natan lá e falar para ele, o Senhor vai falar, Davi, eu te dei isso, e se tu mais me pedisse mais alguma coisa, eu te daria. Deixa eu falar uma coisa para você, quando você realmente provar para Deus que o seu amor é real e verdadeiro por Ele, Ele vai se manifestar para você, mas enquanto o seu amor não for capaz de enfrentar um mar bravio, ainda que você se afogue, mas deixa eu falar uma coisa para você, quando você começar a se afundar, Ele vai estar lá para te socorrer. Vai estar lá, como a pergunta de Pedro. E quando ele grita, o que Jesus faz? Estende a mão e levanta e vai dizer para ele, homem de pequena fé. Sim, ele poderia ser um homem de pequena fé naquele momento, mas com uma ousadia de se permitir a ser aperfeiçoado a cada dia. Se permita a ser aperfeiçoado cada dia na sua fé, porque a sua fé vai mudar a sua história. Quando eu li esse livro, quando eu vi essas 10 perguntas, tem perguntas aqui que são de cunho pessoal do autor, e eu falei, eu me recuso a falar daquilo que o pastor Edilson viveu, eu quero trazer para você algo que você viva. Nós precisamos viver experiências profundas com o Senhor. Sabe o que eu decidi nesses dias? Reativar algo que estava adormecido, mas o Senhor cobrando. Só quem sabe aqui, irmãos, pastor Geraldo e a minha casa. Alguns tempos atrás, Deus me chamou para um voto, e eu não fiz o voto, e Deus falou comigo, audível, filho, tira um tempo a sós comigo de 3 dias. Amém, Senhor. Mas até então Deus não disse aonde. Quando Deus falou aonde já viu quando alguém te fala assim, ó, tem uma proposta para te fazer, e Ele fala assim, ó, você vai ganhar muitas coisas com essa proposta, dá um passo, aí você dá um passo, só que Ele não falou o que você tem que fazer. E Deus falou comigo, filho, eu quero mais tempo contigo. Aí eu falei, amém, Senhor. Aí quando Deus falou comigo assim, ó, 3 dias. Eu falei, uau, 3 dias. Aí eu pensei comigo, 3 dias de jejum, orando, lá em casa, meia-noite, minha cama, e eu estou de boa. Aí eu falei, tá, Senhor, mas como vai ser esses 3 dias? A resposta de Deus foi a seguinte: 3 dias e 3 noites, lá no vale comigo. Irmãos, aí eu falei, vou fazer.
Chamei o pastor Geraldo, falei: pastor Geraldo, Deus me pediu 3 dias no vale, 3 dias e 3 noites. Aí pastor Geraldo, como é que vai ser? Aí eu falei: vai ser assim, assim, assim. Aí pastor Geraldo, pega papel, pega caneta, leva para lá, anota todas as revelações daquilo que Deus vai falar com você. E o dia foi passando, o tempo foi passando, começou a chover. Eu falei: na chuva não dá. Aí eu pensei, 3 dias. Aí a Cassiane falou assim: pai, eu vou com o senhor. Aí eu, Cassiane fica grávida. Vocês vê o tempo. Aí eu falei: meu Deus. Foi passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo. E Deus trazendo a memória, trazendo a memória, trazendo a memória, trazendo a memória. E eu falando assim: poxa, lá no vale sozinho. Ah, Senhor. Eu falei: vou fazer o seguinte, vou começar a recolher lenha. Aí não precisou recolher lenha, irmãos. Seu Amaro fez uma limpeza lá no sítio, e perto do vale ele botou uma montoeira de lenha. Aí eu passo lá, eu falei: as lenhas estão aqui. Aí eu falei: opa, vou ativar. O tempo foi passando, tempo foi passando, tempo foi passando. Aí o pastor Renato levou as barracas tudo para São Paulo. Eu falei: opa, quando as barracas voltar eu tiro, eu vou para lá. Voltou as barracas. Isso caiu no esquecimento. Nesses 21 dias, mergulhado na presença, Deus falou nitidamente: filho, você me deve. Eu quero me revelar a você. E vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Só que o que Ele tinha preparado no tempo que Ele me pediu era algo grandioso que eu não tive a capacidade de entregar para Ele. Eu vou fazer hoje não pensando no que Ele iria me dar. Eu vou fazer porque eu entendi que para mergulhar na presença e alcançar mais de Deus, eu também preciso me doar. Mas eu só me dou, irmãos, e só vou fazer porque a minha fé, ela está ampliando. A minha fé está me levando para o sobrenatural de Deus. Tem sido profetizado aqui dia por dia. Nós vamos viver o melhor de Deus para nossas vidas. Deixa eu falar uma coisa. Quando fala em viver o melhor de Deus, geralmente a gente pensa em bens materiais. E não é isso. Não é isso. O maior tesouro que nós podemos ajuntar para nós não está aqui, está lá. Esses 21 dias precisa mudar virar essa chave dentro de nós. Precisamos entender, irmãos, que para mergulhar nós precisamos ser ousados. Se lembra do mergulhador de combate? Pense, não é todo mundo que passa, que faz o curso, porque requer uma disposição que muitos não estão dispostos a dar. Nós precisamos ser homens e mulheres de coragem. O mar bravio, ele se levantou, não foi para parar Pedro. Ele começou e se levantou para colocar uma fé em ação. Homem de pequena fé. Mulheres de pequena fé.
que o Senhor está fazendo? Provocando a mim e a você a exercer uma fé sobrenatural. Há um louvor que Deus tem falado muito ao meu coração, que se eu soubesse cantar, eu cantaria. Como eu não sei, eu vou te convidar a te colocar de pé. E queria chamar o ministério de louvor da casa para subir. Nós vamos tirar, enquanto esse louvor vai sendo ministrado, eu quero te chamar para uma ousadia. Vem, Felipe. Thaís, você faz parte do ministério de louvor da casa. Vamos subir. A nossa fé, ela precisa ser uma fé constante. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Aleluia. A voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiar. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou Segura pra mim. Você acredita nessa verdade que você está cantando? Você acredita? Você tem fé para mover? Você tem fé para sair do seu lugar e se prostrar diante dele no altar? Porque a fé é isso, é ativação. Ele está nos chamando para uma mudança de direção. Ele quer nos dar sentido daquilo que nós estamos fazendo. E tu és meu.
Sabe o que eu acho interessante? É que vem Jesus caminhando sobre as águas. Tente projetar na sua mente esse caminhar. Vem Jesus. Porque às vezes a gente lê um texto desse, a gente pensa que não é possível, isso é história. Não, isso é um fato, isso aconteceu. Vem Jesus andando por sobre as águas. Na verdade, por que Jesus anda por sobre as águas? Porque os discípulos já tinham saído. E Jesus precisava alcançá-los. Só que ao mesmo tempo, havia uma necessidade agora dos discípulos. Por quê? Porque eles estavam apavorados, irmãos. O vento, a chuva, o mar bravio, o barco sendo sacudido para um lado e para o outro. Na visão deles, eles iam morrer. Quando eles vêm, eles até acham que é um fantasma. Quando Pedro fala assim: Senhor, se és tu, manda aí me cuidar com o Senhor. E Jesus fala: vem. Segura essa. Quando Pedro sai andando sobre as águas, ele ativa a fé dos demais que estavam no barco. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque o Senhor está fazendo de você um ativador de fé. Pedro anda, os outros olham, Pedro não afunda, eles estão olhando e a fé deles está sendo ativada. Todas as vezes que você vence um desafio, sua fé está sendo ativada, e o seu testemunho ativa a fé de outras pessoas. E aí, quando eu olho para esse louvor, e eles falam assim, ó: ao teu nome eu gritarei. E qual foi que Pedro grita? Jesus, socorre-me. Eu não sei o que você entrou aqui nessa noite, qual é o socorro que você espera de Jesus, mas eu quero declarar uma coisa para você: Ele está aqui, e é o seu grito que faz a diferença. Você consegue entender isso? Se você precisa de um socorro, grite por Ele nessa hora. Não se preocupe com quem está ao seu lado não, mas tenha a ousadia de falar: socorre-me, Jesus. Porque é no nome dele que faz sentido toda a nossa história de vida. É o nome dele que define a humanidade no antes e depois. É o nome dele que faz com que, por mais que o mar bravio esteja, por mais difícil que a situação esteja, quando nós vivemos situações difíceis e alguém liga para nós e fala: minha situação está assim, 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 a gente costuma dizer o seguinte: só Jesus. E quando alguém fala comigo assim: pastor, só Jesus. Pastor Leandro e eu temos essa relação, e vira e mexe a gente está falando um para o outro: só Jesus. Quando a gente fala isso, a gente está declarando: Senhor, só tu podes mudar essa história. O Senhor quer mudar a minha e a sua história. Só Ele pode mudar a minha e a sua história. Cantar mais uma vez. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente